é a avaliação de conhecimentos ou checagem de aptidões que o aluno vai ter após passar por certas oportunidades, alguns episódios de aprendizado. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma interação dentro do Articulate Rise que faça essa checagem de conhecimento. Para isso, como vocês já sabem, nós estamos aqui dentro da nossa lesson, já com todas as outras interações que nós acabamos incluindo na nossa jornada. Eu vou escolher aqui um ponto intermediário no nosso material, vamos dizer aqui, entre uma interação e outra. E ao clicar no botão mais, vai se abrir a biblioteca de blocos. Como nós já vimos todos até o modo interativo, nós vamos agora analisar o Knowledge Check, né, checagem de conhecimento. Ao clicar sobre ele, vai ser aberto alguns tipos de avaliação, alguns até bastante conhecidos, tá? A primeira opção que temos aqui é o múltipla escolha. O segundo item é o múltipla resposta. O terceiro é o fill in the blank, ou seja, ele requer um preenchimento de texto para complementar a sua resposta. E o matching, que ele serve para você conectar partes e complementar termos, com as suas devidas correspondências, ok? Então, vindo aqui para o primeiro item, ele é baseado num enunciado, opções de resposta e um botão Submit, um botão de envio dessa resposta. Aqui no painel do lado esquerdo, nós temos o item Edit, e ele vai permitir a gente fazer a edição do conteúdo e as suas definições. Eu vou começar aqui pelo item mais simples, que é o Settings, e ele vai me dar as opções básicas, tá bom? De padding e background, isso aqui a gente já conhece. Focalizando a nossa atenção no item Content, nós temos a definição do tipo de questão que vai ser, né? Então, no caso é uma múltipla escolha mesmo. O enunciado, você vai poder digitar aqui da sua pergunta. É possível você também ilustrar a sua questão com alguma imagem. Como você já sabe, é preciso buscar em termos em inglês. Então, pode-se buscar uma imagem do banco da biblioteca da Articulate ou algo do seu computador. As opções de respostas vão ser listadas aqui. Se eu não me engano, até 10 opções de respostas podem ser incluídas, tá bom? E você vai ter aqui do lado esquerdo a possibilidade de eleger qual vai ser o gabarito, ou seja, qual é a resposta correta, tá bom? Aqui na parte inferior nós temos o item Feedback, é o que o aluno vai receber de mensagem quando ele responder a questão. Caso você queira apenas dar um feedback para qualquer resposta, você deve utilizar uma mensagem um pouco mais genérica. Se você trocar as opções clicando aqui nesse item Any Response para Correct ou Incorrect, você vai poder dar um feedback positivo ou negativo. Ok? Temos também uma terceira opção, que é mais sofisticada, que seria você trocar o feedback para By Choice. Aí o seu feedback vai sair daqui de baixo e vem aqui do lado. Então, se você tiver várias opções de resposta, é possível você ter feedback para cada uma delas. Então, você pode dizer, aqui no caso do feedback correto, dar os parabéns porque a pessoa acertou, e nos feedbacks errados você pode dizer que ele não acertou e aproveitar o feedback para explicar o porquê ele não acertou, tá? Então, é um nível mais personalizado de feedback, é um pouco mais de trabalho para produzir, mas o aluno vai se beneficiar por ter uma informação mais assertiva, mais adaptativa à interação dele com o curso, ok? Vou clicar no botãozinho X, fechar a nossa aba e partir para o outro formato que nós temos. Essa opção múltipla resposta, ele é bastante parecido com o que a gente acabou de editar, mas o que ele vai ter de diferente? Aqui no campo do gabarito, você não vai ter apenas uma opção de resposta correta, mas você pode habilitar várias, tá? Então é aquela situação em que o aluno tem que verificar quais são as afirmativas verdadeiras e quais não são. Só lembrando, pessoal, que esse tipo de questão ele requer que a pessoa acerte certinho o que você definiu como gabarito, ok? Se a resposta certa é a 1 e a 4 e a pessoa respondeu só a 1,
mesmo a 1 sendo certa, o fato dele não ter respondido a 4 faz com que ele receba um feedback negativo de erro, ok? Então, as questões aqui de feedback vale da mesma forma como a gente fez para múltipla escolha, né? Você pode ter um feedback para genérico ou um feedback de correto ou incorreto, né? Ele não permite fazer o feedback resposta após resposta, porque por ser múltipla resposta, pode haver o caso de ter 3 ou 4 que sejam corretas, então fica impraticável ter um feedback assim, linha a linha, ok? Muito bem, o item settings também, ele é bastante básico, com o que a gente já sabe de ferramentas. Eu vou clicar no botãozinho X e prosseguir para o próximo elemento. O próximo tipo de interação, ele tem um enunciado e ele requer que você digite um texto de resposta. Então ele não é múltipla escolha, ele não é, simples escolha, múltipla resposta, não tem opções pré-definidas. Aqui no Edit, você tem o que? O enunciado, a possibilidade de incluir imagens, fotografias, mas aqui que é o nosso foco de atenção. Olha só, ele permite que você inclua acceptable answers, ou seja, respostas aceitáveis. Então, vamos supor que a gente esteja fazendo aqui uma pergunta do tipo, qual o nome da capital do Brasil? Que é Brasília. Então, a gente vai fazer com que a pessoa ela tenha que escrever Brasília, ok? Mas e se a pessoa escrever Brasília sem acento? Ela está errada? Bom, ortograficamente, né, na língua portuguesa talvez ela esteja errada, mas a gente pode considerar como uma resposta aceitável também, né? E se a pessoa escrever Brasília, Brasília, Distrito Federal, né? Ela está correta também. Então, esse tipo de questão, ela vai checar se a pessoa digitou um texto idêntico ao texto que está dentro aqui das respostas aceitáveis. Então, é um tipo de exercício que requer um pouco mais de cuidado para a gente elaborar, tá bom? Então, ele casa muito bem para quando você quer testar se a pessoa sabe a grafia correta de uma palavra, e isso ele checa certinho, mas na maioria dos casos ele pode se tornar um pouco complicado. Pode acontecer casos de pessoas que sabem o que tem que escrever, mas por um erro de grafia recebem um feedback negativo e dando um direcionamento errado para a pessoa, tá? Então a gente recomenda que use esse recurso com cuidado. Por fim, as possibilidades de feedback também pode ser por resposta ou correta ou incorreta. Desculpa, eu disse por resposta, mas é o N-response, ou seja, um feedback genérico, né? Apenas pelo fato de ele ter preenchido, não vai dizer se a pessoa acertou ou errou, é um feedback padrão. E o correct e incorrect, aí sim, ele vai ter um feedback adaptado, ok? Estou fechando aqui essa aba, passando para o próximo item. Esse aqui já temos uma diferença didática, tá? Por quê? Em primeiro lugar, ele é em clique e arraste, então o tipo de interação já é diferente. E ele também permite que você associe conceitos, então ele é muito bom para medir como o aluno está apto a associar conceitos novos. Então, você pode ter aqui termos e definições, você pode ter aqui etapas e o que ele tem que fazer em cada etapa, você pode ter de um lado os equipamentos de proteção individual e do outro o benefício deles, você pode ter de um lado as ações e as consequências, percebe? Então, ele é um tipo de exercício um pouco mais contextualizador, né? Ele coloca o aluno mais no papel de decisão, assim, de escolha com mais elementos, né? E isso pode ser bacana para treinar certas competências. Eu vou abrir aqui o painel Edit, ele não tem muitos segredos não, tá? Nós temos os settings com os recursos básicos, na aba Content nós temos o enunciado da questão, a possibilidade de incluir a mídia, né? E aqui é o nosso foco de atenção. Veja só como que se monta o gabarito e as respostas dele. De um lado você tem as opções de resposta e do outro lado você tem as opções de conexão, tá? As associações corretas. Então você vai digitar de um lado o item e do outro a sua correspondência correta. Não se preocupe que o próprio Articulate Rise vai embaralhar as opções de resposta, tá bom? Então você sempre escreve no gabarito, né, na resposta como ela deve ser associada, e aí aqui eles tratam de fazer o reordenamento dos elementos, ok?
Por fim, vamos rolar aqui, nós temos o item feedback, isso é padrão também, né, como a gente já viu. É sempre assim, enunciado, opções de resposta no meio e embaixo o feedback. Bacana? Vou fechar a aba e com isso nós vimos os tipos de knowledge check. Percebe que ele usa o termo aqui, deixa eu até voltar. Vamos voltar, cliquei sem querer. Vamos lá embaixo, abrir aqui o All Blocks. Ele utiliza o termo knowledge check, ele não usa o termo quiz, teste, tá? Por quê? A ideia aqui é ter realmente uma checagem de conhecimento. É aquele tipo de avaliação, um exercício de fixação mais informal. Ele não vai emitir nota para a plataforma, tá bom? Esse que é o ponto que eu queria passar para vocês. O Knowledge Check não emite nota para a plataforma. Isso a gente vai fazer numa outra sessão, um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente cobriu esse tipo de interação, né? A diferença do Interactive para o Knowledge Check é que o Knowledge Check tem feedback, tem resposta certa, resposta errada, enquanto no Interactive, como a gente viu, temos ali recursos para exploração. Então, no momento você explora, no outro você coloca o aluno numa situação de decisão, numa situação de responder um desafio lançado a ele, que ele vai poder acertar ou errar. Ok? Então, pessoal, por enquanto, nesse vídeo, esse era o nosso objetivo, né? Abordar esse tipo de interação. Nos próximos vídeos, a gente acessa, então, Chart, Divider e Block Templates, tá bom? Então, acredito que a gente vai ter mais ou menos 1 ou 2 vídeos para fechar esses elementos, para depois passarmos para os tópicos mais avançados do Articulate Rise. Como sempre, recomendamos que vocês pratiquem bastante, tirem suas dúvidas conosco nos canais disponibilizados e fiquem à vontade para fornecer suas críticas, sugestões ou elogios, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.